Por ordem de Jeová, um homem de Deus foi de Judá a Betel e chegou quando Jeroboão estava junto ao altar para fazer fumaça sacrificial. Então, por ordem de Jeová, o homem proclamou contra o altar: Ó altar, altar, assim diz Jeová, na casa de Davi nascerá um filho que se chamará Josias. Ele sacrificará sobre você os sacerdotes dos altos sagrados, os que fazem fumaça sacrificial sobre você, e queimará sobre você ossos de homens. Naquele dia, o homem de Deus deu um sinal, dizendo: Este é o sinal que Jeová declarou: o altar rachará, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Assim que o rei Jeroboão ouviu o que o homem do verdadeiro Deus proclamou contra o altar em Betel, ele retirou a mão do altar e, apontando para o homem, disse: Peguem-no! Imediatamente, a mão que ele tinha estendido contra o homem ficou paralisada e ele não conseguia mais abaixá-la. Então o altar rachou e as cinzas do altar se derramaram, conforme o sinal que o homem do verdadeiro Deus tinha dado por ordem de Jeová. Em vista disso, o rei disse ao homem do verdadeiro Deus: Por favor, implore o favor de Jeová, seu Deus, e ore por mim, para que a minha mão seja restabelecida. Então, o homem do verdadeiro Deus implorou o favor de Jeová, e a mão do rei voltou a ser como antes. O rei disse então ao homem do verdadeiro Deus: Venha comigo à minha casa para comer alguma coisa, e eu lhe darei um presente. Mas o homem do verdadeiro Deus disse ao rei: Mesmo que me desse metade da sua casa, eu não iria com o Senhor. Nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, pois recebi a seguinte ordem de Jeová: não coma pão nem beba água, e não volte pelo caminho por onde você veio. Assim, ele partiu por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Havia um profeta idoso que morava em Betel. Seus filhos foram para casa e lhe contaram tudo o que o homem do verdadeiro Deus tinha feito naquele dia em Betel e as palavras que ele tinha falado ao rei. Contaram tudo isso ao seu pai. Então seu pai lhes perguntou: Por que caminho ele foi? De modo que os seus filhos lhe indicaram o caminho pelo qual o homem do verdadeiro Deus, de Judá, tinha seguido. Ele disse então aos seus filhos: Selem o meu jumento. Eles selaram o jumento e ele montou nele. Ele foi atrás do homem do verdadeiro Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Então ele lhe perguntou: É você o homem do verdadeiro Deus que veio de Judá? Ele respondeu: Sou. O profeta idoso lhe disse: Venha comigo à minha casa e coma pão. Mas ele disse: Não posso voltar com o Senhor nem aceitar seu convite. E não posso comer pão nem beber água com o Senhor neste lugar, pois recebi a seguinte ordem de Jeová: não coma pão nem beba água ali. Não volte pelo caminho por onde você veio. O profeta idoso disse-lhe: Eu também sou profeta como você, e por ordem de Jeová, um anjo me disse: Faça-o voltar com você à sua casa, para que coma pão e beba água. Ele o enganou, de modo que voltou com ele para comer pão e beber água na sua casa. Enquanto estavam sentados à mesa, o profeta que o tinha feito voltar recebeu a palavra de Jeová e clamou ao homem do verdadeiro Deus de Judá, dizendo: Assim diz Jeová: Visto que você se rebelou contra a ordem de Jeová e não guardou o mandamento que Jeová, seu Deus, lhe deu, mas voltou para comer pão e beber água no lugar sobre o qual você recebeu a ordem, não coma pão nem beba água ali, seu cadáver não será colocado no túmulo dos seus antepassados. Depois que o homem do verdadeiro Deus comeu e bebeu, o profeta idoso selou o jumento para o profeta que ele tinha feito voltar. Então o homem foi embora, mas na estrada, um leão o encontrou e o matou. O seu cadáver ficou estendido na estrada, e o jumento ficou parado ao seu lado. O leão também ficou parado junto ao cadáver. Alguns homens passaram e viram o cadáver estendido na estrada e o leão parado junto ao cadáver. Eles entraram na cidade onde o profeta idoso morava e contaram o que tinham visto.
Quando o profeta que tinha feito o homem voltar da estrada soube o que tinha acontecido, disse imediatamente: É o homem do verdadeiro Deus que se rebelou contra a ordem de Jeová. Por isso Jeová o entregou ao leão para que o dilacerasse e matasse, segundo a palavra que Jeová lhe tinha falado. Então ele disse aos seus filhos: Selem o meu jumento. E eles o selaram. Então ele foi e achou o cadáver estendido na estrada, com o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o cadáver nem dilacerado o jumento. O profeta pegou o cadáver do homem do verdadeiro Deus, colocou-o sobre o jumento e o trouxe de volta para sua própria cidade para lamentá-lo e enterrá-lo. Assim ele colocou o cadáver no seu próprio túmulo, e choraram por ele, dizendo: Ai, meu irmão! Depois de o ter enterrado, ele disse aos seus filhos: Quando eu morrer, enterrem-me no lugar onde o homem do verdadeiro Deus está enterrado. Coloquem os meus ossos ao lado dos ossos dele. O que ele proclamou, por ordem de Jeová, contra o altar em Betel e contra todos os santuários dos altos sagrados nas cidades de Samaria, certamente se cumprirá. Mesmo depois desses acontecimentos, Jeroboão não recuou do seu mau caminho, mas continuou a designar homens do povo em geral para ser sacerdotes de altos sagrados. Ele ordenava como sacerdote todo aquele que assim o desejasse, dizendo: Que ele se torne um dos sacerdotes para os altos sagrados. Esse pecado da casa de Jeroboão resultou em ela ser destruída e eliminada da face da terra. Capítulo 14. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Então Jeroboão disse à sua esposa: Por favor, disfarce-se, para que ninguém saiba que você é a esposa de Jeroboão, e vá a Silo. Aías, o profeta, está lá. Foi ele que disse que eu me tornaria rei deste povo. Leve 10 pães, bolos e um frasco de mel, e apresente-se a ele. Ele lhe dirá o que vai acontecer ao menino. A esposa de Jeroboão fez o que ele disse. Ela foi a Silo e chegou à casa de Aías. Os olhos de Aías não se mexiam, ele não enxergava por causa da idade. Mas Jeová tinha dito a Aías: Logo a esposa de Jeroboão vai chegar para lhe perguntar sobre o filho dela, pois ele está doente. Eu lhe direi o que você deve dizer. Quando ela chegar, estará disfarçada. Assim que Aías ouviu os passos dela na entrada, ele disse: Entre, esposa de Jeroboão, por que está disfarçada? Fui designado para lhe transmitir uma mensagem dura. Vá, diga a Jeroboão: Assim diz Jeová, o Deus de Israel: Eu o levantei do meio do seu povo para fazê-lo líder do meu povo Israel. Arranquei o reino da casa de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido igual ao meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que era certo aos meus olhos. Você fez pior do que todos os que reinaram antes de você. Fez para si outro Deus e imagens de metal, para me ofender. E foi a mim que você deu as costas. Por essa razão, estou trazendo uma calamidade sobre a casa de Jeroboão. Eliminarei em Israel todos os do sexo masculino da casa de Jeroboão, incluindo o desamparado e o fraco. E vou varrer a casa de Jeroboão, assim como se varre o esterco, até não sobrar nada. Os da casa de Jeroboão que morrerem na cidade, os cães devorarão. E os que morrerem no campo, as aves dos céus comerão. Pois Jeová disse isso. Agora levante-se, vá para casa. Assim que você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o lamentará e o enterrará. Da família de Jeroboão, só ele será colocado numa sepultura, porque ele é o único da casa de Jeroboão em quem Jeová, o Deus de Israel, achou algo de bom. A partir daquele dia,
Jeová fará surgir para si um rei sobre Israel que eliminará a casa de Jeroboão. De fato, isso já está acontecendo. Jeová golpeará Israel, que balançará como a cana na água, e desarraigará Israel desta terra boa que ele deu aos seus antepassados, e os espalhará para o outro lado do rio Eufrates, por terem feito os postes sagrados, ofendendo a Jeová. E ele abandonará Israel, por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e levou Israel a cometer. Então a esposa de Jeroboão se levantou e foi embora, e voltou para Tirza. Quando chegou à entrada da casa, o menino morreu. Eles o enterraram, e todo Israel lamentou, segundo a palavra que Jeová havia falado por meio do seu servo Aías, o profeta. E os outros acontecimentos da história de Jeroboão, como ele guerreou e como reinou, estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel. O tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos. Depois ele descansou com seus antepassados, e Nadab, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Nesse meio tempo, Roboão, filho de Salomão, havia se tornado rei em Judá. Roboão tinha 41 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que Jeová havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para pôr o seu nome. O nome da mãe de Roboão era Naamá, a amonita. Judá fazia o que era mal aos olhos de Jeová, e pelos pecados que cometeram, eles o provocaram mais do que todos os seus antepassados. Eles também construíam para si altos sagrados, colunas sagradas e postes sagrados em toda a colina elevada e debaixo de toda a árvore frondosa. Havia também no país prostitutos de templo. Faziam todas as coisas detestáveis que as nações que Jeová tinha expulsado de diante dos israelitas faziam. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, veio contra Jerusalém. Ele levou os tesouros da casa de Jeová e os tesouros da casa do rei. Levou tudo, incluindo todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Por isso, o rei Roboão fez escudos de cobre para substituí-los, e os entregou aos chefes da guarda, que vigiavam a entrada da casa do rei. Sempre que o rei ia à casa de Jeová, os guardas carregavam os escudos e depois os devolviam à sala dos guardas. Quanto aos outros acontecimentos da história de Roboão, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Sempre houve guerra entre Roboão e Jeroboão. Então, Roboão descansou com os seus antepassados e foi enterrado com os seus antepassados na cidade de Davi. O nome da sua mãe era Naamá, a amonita, e o filho dele, Abião, tornou-se rei no seu lugar.